Vamos então registar a tertúlia. Então, por favor, com toda a atenção, todos depois vão ter direito à palavra, mas um só de cada vez. Faça um favor. Jaime, faz favor. Muito obrigado. É para? Para começar a falar. Muito obrigado. Quem agradece sou eu, naturalmente. Muito obrigado ao Arnaldo que me convidou. Muito obrigado ao Rui Vaz Pinto que me convidou, que secundou o convite. Muito obrigado e depois cumprimentos às pessoas da mesa e a vós todos, naturalmente. São os cumprimentos formais que temos de fazer. Se não fizer isto, enfim, as pessoas ficam... Mas, na verdade, quando me convidaram para vir hoje aqui, e depois de uma sessão bastante formal que houve no auditório Almeida Garrett, semana passada, da apresentação do livro, as pessoas de gravata, alguns, enfim, outros de casaco, como eu. Mas, portanto, houve uma apresentação formal e o que é isso? Estava a atrapalhar. O Arnaldo Treinado, que é meu amigo de há 500 anos, disse-me, vamos fazer uma coisa, eu queria que tu lá fosse e tal. E eu disse, eu vou, quer dizer, mas então explica-me lá o que é que tu queres. Então o que o Arnaldo me disse, e é isso que eu pretendo aqui um bocado falar, é falar um bocado em tom de tertúlia. Quer dizer, fazer aqui de alguma forma uma conversa trocável, participável, quer dizer, pelas pessoas, sobre assuntos relacionados com o livro. E sobre os assuntos, quer dizer, que eu gosto de falar, quer dizer, é por isso que eu não vou falar muito tempo. Nem vou apresentar o livro. Vou apenas lançar algumas ideias e até uma interrogação aqui ao Arnaldo. Sempre no espírito de tertúlia, e até porque, para começar, eu poderia dizer que estar neste sítio, aqui no Unicep, estar aqui nos Leões, é uma coisa muito minha, não me interessa muito, mas eu não, para mim é quase impossível não a referir. Eu há 70 anos andei aqui 7 anos, durante 7 anos. Dos meus 17 aos meus 24, eu sou dessa zona. Eu andei por aqui todos os dias, no Piolho, na faculdade, obviamente. Para a faculdade era assim uma coisa secundária. O mais importante era o Piolho e o Orfeão, que era em frente ao Orfeão. O Orfeão Universitário era em frente ao Piolho. Do outro lado, mas caminhávamos um bocadinho. E eu quando venho aqui à Unicep, lembro-me sempre disso, porque lembro-me da contradição enorme, e isto é dentro do melhor espírito de tertúlia, da contradição enorme daquilo que nós sentíamos na altura no que respeita à liberdade de pensar, à liberdade de agir, à liberdade de fomentar, de escrever, de ler, e aquilo que nós hoje vemos aqui na Unicep. Eu só lembrava que no Piolho, eu para ler livros do Jorge Amado, perigosíssimo esquerdista Jorge Amado, entendamos, não é? O Terras Sem Fim, o ABC de Castro Alves, o Jubiabá, são livros perigosíssimos. Eu tinha visto por baixo da capa e batina, eu andava de capa e batina, porque eram os tais mais baratos, percebe? Andava e passávamos uns aos outros ali debaixo da mesa, porque havia apito. Havia apito no Piolho. Nós sabíamos que na mesa ao lado ou estava um gajo informador ou coisa para aí. E havia pessoas ilustres. Eu, quando penso nisso, não queria adiantar muito, mas lembro-me de meia dúzia de pessoas, ou mais, naturalmente, mas meia dúzia de pessoas que no Piolho, aqui, neste sítio, eram para mim mais tímido, mais novo, eram mais velhos do que eu, 2 anos ou 3, representavam para mim muito, a quem eu lhes agradeço aqui, até publicamente. Já morreram quase todos. Era o Manuel Canijo, que era o melhor de todos, que é o pai do João Canijo, do cinema. Associado ao Unicep também. Claro, um rapaz. Era o Luís de Carvalho. Foi 10 anos, ou coisa que igual, diretor do Hostel Santo António. Era o Álvaro Teixeira Lopes, também já morreu, que foi um cardiologista conhecidíssimo. Era o Paulo Mendo, que foi ministro da Saúde num dos governos do Cavaco. E esse está vivo. Ainda há 1 ano ou 2 me cruzei com ele aí. Era o Hermínio Marvão, que não sei mais o que foi feito dele. Enfim, era o Armando Moreno,
que era um indivíduo que deixou para aí 50 livros escritos. Morreu há 5 anos, ninguém fala dele. Era um homem que pensava. A vida dele foi de pensadeiro. Era catedrático em Lisboa, de ortopedia. O marido da Maria Guinot, não é? O marido da Maria Guinot, exatamente, a pianista, cancionetista que vocês conhecem, também já morreu. Enfim, portanto, o vir aqui, estar aqui com o Rui Vaz Pinto, não havia a Unicep na altura, havia essas pessoas, havia esses perigosíssimos esquerdistas. Nós andávamos a tentar formar, nós não, eles, os mais velhos, a tentar formar uma associação de estudantes na Faculdade de Medicina. Andava eu no 3º ano, ou coisa para aí, durante tudo. Eu admirava imenso como eles falavam nas assembleias, e esses que eu referi. Era uma coisa notável, eu queria, mas não sei, eu ia canhar. Depois foram todos presos. Isto a nós dá-nos cá um gozo de caraças hoje falar nisto. Depois foram todos presos. E os outros, os que não foram presos, tinham assinado aquilo que eram 100, 115. E eu era um deles. Andamos 2 anos assim, com um cagaço de caralho. Quando é que chega a minha vez? Estão a ver a ideia? Eu garanto-vos que eu não sabia o que era o mudo juvenil. Eu só soube o que era o mudo juvenil depois de 25 de Abril. Entendamos-nos, quer dizer, tentando situarmos um bocado no sentido de liberdade, no sentido político, no sentido político-social, no sentido de avaliação, quer dizer, daquilo que era Portugal na altura. Eu não posso deixar, desculpem lá, de referir isto aqui para começar esta minha intervenção, porque o livro do Arnaldo é um livro que fala de liberdade sem falar, sem usar a palavra. Provavelmente nem sei se a palavra liberdade lá existe, mas fala. E fala de uma maneira livre, alegórica, com um formato excelente. Eu acho excelente o formato deste 3º livro. Não foi dele, foi de um amigo nosso. Por acaso não queremos falar muito mais da situação atual dele. É um livro, portanto, que tem uma poesia de um formato novo. Arnaldo, eu ontem estava a pensar um pouco no que vinha aqui dizer, hoje fui consultar o Omar Khayyam. É verdade. Nós estamos em tertúlia e só por isso também neste tom que é possível dizer. Eu hoje fui consultar as canções de beber. Há um livro, Canções de Beber, editado pela Biblioteca Nacional, lá como é que eles chamam, um livro bonito, muito bem feito, que são as Canções de Beber do Fernando Pessoa, que são uma espécie de rubaiyat, daquela famosa, penso que conhecem, o rubaiyat do Omar Khayyam, há 1000 anos, escritos há 1000 anos. 1000. Foram depois traduzidos para inglês no século passado. Foram descobertos, digamos, o Omar Khayyam nem poeta era, ele era um filósofo, um matemático, uma pessoa extremamente importante em Samarcanda, era persa, mas esteve em Samarcanda, não interessa. Mas, portanto, o livro do Arnaldo trata de uma certa exaltação das coisas da vida, do amor, das coisas da vida, das coisas boas da vida. Faz, de certa maneira, a mesma exaltação que faz o Omar Khayyam. De maneira que eu fui ler e encontrei, reli aspectos idênticos no Fernando Pessoa, que é uma coisa que ninguém conhece. Quando nós falamos do Fernando Pessoa, ninguém fala das canções de beber de Fernando Pessoa. Nós sabemos que ele que bebia, e muito, não é? Mas as canções de beber, aconselho. O teu livro, empurrou-me para lá, e, portanto, o que eu queria salientar é que é um livro de exaltação da vida, das coisas boas que a vida tem. E são, para mim, poesias diurnas, como eu dizia no outro dia. Eu costumo distinguir as poesias em poesias noturnas e poesias diurnas. As poesias noturnas são aquelas que eu leio à noite. Quer dizer, que não têm encanto nenhum no sentido construtivo, cada das coisas da vida exaltantes, mas têm, pelo contrário, um sentido de reflexão complicado. De maneira que a minha adormece uma coisa complicada. Depois vou sonhar com aquilo. Estes poemas do Arnaldo são poemas não desse tipo, são do tipo de exaltação, como eu dizia, são poesias diurnas e são poesias de som. Quando eu leio,
E não é só ler, o Arnaldo de vez em quando pega num poema dele e ao telefone diz, ouve lá isto, o que é que tu achas? Acrescenta-lhe música. Música. Não é? O eco. É que são poesias de dizer. E de um dizer que quase sempre não termina. O que para mim tem um encanto especial porque indica uma zona do pensamento e do funcionamento do ser humano que para mim é muito cara. Tenho escrito muito sobre isso, que é a misteriosidade das pessoas. Um componente essencial. Dá a impressão que muitas destas poesias nós lemos, voltamos a ler, de cada vez que lemos gostamos mais. A mim aconteceu isso. Cada vez que leio gosto mais. E porquê? Porque tem um sentido de prolongamento daquilo que não está escrito. É nesse sentido, quer dizer, que há poesias sentenciais. Nós lemos uma poesia, tem uma ideia bem feita, salienta-se, aqui está. E há poesias como estas, quase todas, não são todas assim, em que nós avançamos com uma ideia, quer dizer, em que a imaginação do leitor é expovitada nesse sentido, o que é bom, quer dizer, porque nos encaminha. E sempre no tom sonoro, que é o tom, digamos, que eu acho que mais caracteriza este tipo de poesia, que é o terceiro livro do Arnaldo. Evidentemente que, quando eu penso nisto, para mim, isto é uma questão de formação profissional, se quiserem, quer dizer, eu acho que o produto produzido não é o autor, mas tem um autor. Quer dizer, e a minha interrogação sempre é o que é que tenho a ver, como é que funcionou? Esta é uma pergunta que já nem sequer é bem uma pergunta de tertúlia, mas adiante. Como é que funcionam as pessoas para produzir? Há um processo criativo em todos nós. Todos nós. Agora, há quem tenha talento para produzir coisas que nós depois chamamos de arte e há quem produza apenas uma pequena coisa ou um bonequinho que faz de barro em casa ou não produz coisa nenhuma, mas tem a potencialidade de produzir. Os seres humanos têm a potencialidade de produzir. Não adianta muito, mas basta olhar para as criancinhas a mexer, a remexer, a partir as coisas e a voltar a fazer. E os velhos, vocês se olharem os velhos no lar. Aquilo que mais encanta, quer dizer, uma coisa que é encantatória certamente para todos os velhos, é chegar com coisas que eles possam mexer e voltar a fazer. Quer dizer, é o mexer. Este mexer é o construir. Há aqui um processo criativo necessário nos seres humanos, é isso que eu quero salientar, não interessa. Mas, portanto, como é que em cada autor, e aqui eu estou a falar autor no sentido da arte, como é que em cada autor o processo criativo se desenrola? É um tema que eu gosto muito. Eu tenho perguntado, tenho investigado, a minha profissão é ouvir, como vocês sabem, e já ouvi muita gente ligadas das artes, digamos, e tenho procurado saber disso, porque sabem, as coisas são muitíssimo diferentes de pessoa para pessoa. Mas há uma coisa que eu sei, como conclusão, é que há sempre um desassossego. É o desassossego da pessoa. Arnaldo, eu queria te perguntar isso. Tu depois, quando chegar a tua vez, dizes o que quiseres a esse respeito. Mas quer dizer, o que é que te leva a ti a fazer poesia? Primeiro ponto. Segundo ponto, este tipo de poesia. Segundo ponto. Até porque, isto agora é uma nota pessoal. Eu aqui há 10 dias, 15 dias, estive num colóquio de, mais ou menos antes, de psicanálise e cultura, foi na Fundação Engenheiro António Almeida. Que são coisas para 2 dias, enfim, é uma coisa complicada, formal, bonita. E eu tive muito tempo a falar e depois estivemos na mesa, vamos almoçar, com uma poetisa, eu não sei se as senhoras permitem que eu diga poetisa, eu gosto da palavra, parece que agora é feia, eu encolho. Perdão às senhoras que sabem melhor do que eu como é que essas coisas se fazem lá, falam. Mas, portanto, a Maria do Rosário Pedreira. A Maria do Rosário Pedreira é hoje, como provavelmente todos sabem, uma notabilíssima das figuras mais notáveis da poesia portuguesa contemporânea. Eu estive a ler um livro dela e perguntei-lhe, fazer esta mesma pergunta que eu faço ao Arnaldo. A poesia dela não tem nada a ver com o Arnaldo, é uma coisa completamente
tema, orientação, forma, expressão, vocalidade. Lá está, não é sonora, não é sonoridade. Da Maria do Rosário Pedreira. E ela disse-me aquilo que eu estava à espera. Ouça, já mulher, eu só produzo de vez em quando e quando estou aflita, quando estou isto, mas eu não estou a revelar nada da que a senhora, porque ela disse que estávamos a almoçar, estávamos 4 ou 5, ela disse a minha, quer dizer, eu só... O Camilo Castelo Branco? Eu não sei, o Camilo era meio chalado, tinha mais doença, mas eu só produzo, e produzo aquilo que é muito bom. Quando está com a vida atrapalhada, quando está com problemas enormes por dentro e tal, quer dizer, a poesia brota-lhe, surge-lhe, senhora, quer dizer, como uma espécie de solução. Quer dizer, há um processo criativo, este processo criativo que eu interrogo nos seres humanos, tem, eu diria por norma, para mim é mesmo digamos, condição sine qua non, a inquietação interna e o movimento que a pessoa toma com as capacidades. E passando isto para a arte que nós aqui trazemos, que é a poesia, eu acho que melhor ainda isso será visível. Isto agora já é tema, digamos, um bocado mais filósofo ou qualquer coisa para aí, se quiserem. Porque a poesia, para mim, nesta idade, já não, houve tempos em que não era. Nada de confusão. Mas nesta idade, para mim, a poesia, eu costumo dizer no meu glossário conceptual, costumo dizer que a poesia é... Eu tenho aqui a definição exata que tenho escrito, eu não queria falhar. É o elevador da ausência. O elevador da ausência, sem limite fixado. O que é que eu quero dizer com o elevador da ausência? Eu acho que nós só fazemos arte e, sobretudo, nós só podemos fazer poesia. Ou seja, nós só podemos transformar o pensamento em palavra e em palavra escrita. Palavra escrita que é muito má para a poesia. A palavra é o pior que a poesia pode ter, neste sentido, de que a palavra é a coisa mais racional. A palavra é o simbolismo do som. A palavra é aquilo que é o grunhido que nós temos transformado em... Quer dizer, mas a escrita é a coisa mais racional que pode haver e a poesia é escrita, por norma. Daí a distinção que podemos fazer entre o que é o poeta e o que é a poesia. Mas para significar aqui, eu queria acabar, não queria alongar mais, que quando o ser humano tem uma capacidade de pensar infinita, tem uma capacidade de transformar o seu pensamento em palavras através da capacidade de simbolização que adquiriu, a capacidade evolutiva, se quiserem, adquirida, e de transformar a possibilidade de falar o som, o grunhido dos nossos primos. Eu digo os nossos primos, entendam, não, por amor de Deus, são meus primos, não são vossos, são os da savana. Transformar o grunhido em qualquer coisa comunicante, entendível pelos outros, mesmo a coisas mais abstratas como eu estou aqui a dizer. Eu estou a falar de coisas absolutamente abstratas, não estou a falar de objetos de nada, estou a falar de coisas absolutamente abstratas, de ideias. E, portanto, nós conseguimos transformar o pensamento em palavras e depois ainda, quer dizer, vamos transformá-las em escrita, ou seja, numa coisa absolutamente racional, num utensílio. A escrita é um utensílio, apenas um utensílio. É um utensílio recente, existe há 5.000 anos. Não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver com o processo criativo. A escrita é um instrumento inventado pelos humanos. E como é que nós, depois de tudo isto, percorrendo este trio, nós vamos encontrar uma potencialidade que nos leva para qualquer coisa que é novamente o infinito e ou novamente o anterior à palavra. Isso só a poesia pode dar. Eu não sei se estou a ser suficientemente claro. O que eu quero dizer é que eu gosto muito de arte de pintura. Eu ando pela pintura no piolho. Foi no piolho que eu aprendi a gostar de pintura. Eu ando muito pela pintura há muitos anos, dezenas de anos.
Mas acho que a arte da palavra escrita, aquilo que nós chamamos de poesia, é um elevador maior da ausência, quer dizer, daquilo que nós podemos fazer sozinhos, através do nosso próprio pensamento, que o ser humano até agora inventou. De maneira que o que eu queria salientar para terminar, não, vou já dar a palavra, estou a falar mais. Eu isso agora não sei, quer dizer, agora é a tua avaliação, mas o que eu queria dizer é que se nós considerarmos a arte o melhor que o ser humano pode ter, pode dar, pode fazer de si, através de como solução para as suas próprias inquietações, que são intermináveis. Quando uma pessoa terminar as suas inquietações, ou está no cemitério, ou está no Conde Ferreira. Não sei se o Conde Ferreira ainda existe, deve existir. Arte, e dentro das artes, quer dizer, é a poesia, porque essa é que é mais capaz de nos aproximar daquilo que no fundo mais nos distingue, que no início eu falei da liberdade, no início mais distingue, que é a nossa capacidade de pensar, é o nosso próprio pensamento e a capacidade de livremente pensar, ou seja, a nossa própria capacidade de nos sentirmos livres internamente. Depois a liberdade exterior, a liberdade democrática, a liberdade enfim, é muito importante, certamente, mas para mim é mais importante ainda, digamos, esta liberdade interna que eu estou a querer salientar, a capacidade de pensar, que está nos versos do Arnaldo, e que é, digamos, o ponto mais alto que os seres humanos podem atingir. Não tenho que agradecer. Quando fizerem versos, pensem nisso. Muito obrigado, Jaime.